Boa noite. Hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez você nem consiga responder, uma pergunta muito difícil para muitas mulheres. Como pode alguém machucar tanto a gente e mesmo assim a gente esperar que essa pessoa volte? Talvez você saiba que essa relação acabou, você saiba que essa relação estava te fazendo mal, mas lá no fundo você ainda tem uma esperança. E se ele voltar? Será que ele volta? E se ele perceber que me perdeu? E se dessa vez for diferente? Se você tá pensando assim, fique comigo até o final desse vídeo, porque talvez você esteja chamando isso de saudade. Mas hoje eu quero te mostrar que pode existir 7 sinais de dependência emocional que esteja fazendo você ficar presa a essa esperança. E o último sinal pode fazer você entender que talvez você não esteja esperando pela pessoa que ele é hoje, mas pela pessoa que você gostaria que ele fosse. E agora eu quero que você participe dessa aula comigo. Se você já terminou com alguém, e mesmo sabendo que você precisava seguir em frente, você ainda ficou esperando essa pessoa te mandar uma mensagem, coloca aqui no chat. Eu esperei. Não precisa explicar nada, só escreve aqui no chat, eu esperei, para me ver quantas mulheres passam por isso e para você também entender que você não está sozinha. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você acorda, vai trabalhar, sai com as suas amigas, você vive a sua vida. Mas quando chega a noite, você começa a pensar nele e você começa a pensar: será que ele está pensando em mim? Da mesma forma que eu penso nele, será que ele ainda tem esperança de uma volta? E muitas vezes você não quer nem admitir isso para ninguém, porque você sente até vergonha, você pensa assim: nossa, depois de tudo que ele fez comigo, eu ainda espero ele voltar. E isso é normal. Muitas mulheres, elas sofrem muito em um relacionamento, elas se separam, às vezes ela fala mal desse companheiro para muitas pessoas e dentro delas, elas ainda têm uma esperança, ainda tem uma vontade que ele volte, ainda tem vontade que ele venha atrás, que peça para voltar. Mas ela não admite isso e depois ela fica com vergonha dos próprios pensamentos. Ela pensa: nossa, depois de tudo que ele fez comigo, depois de todo o sofrimento, depois de toda a humilhação que eu passei por ele, eu ainda penso se ele vai voltar. E eu quero que você entenda uma coisa: esperar esse homem voltar não significa que você ainda queira esse homem da forma que ele está. Muitas vezes você está esperando ele voltar, mas você está esperando a versão que ele foi com você lá no início, quando ele te dava atenção, quando ele te dava carinho, quando você era prioridade, quando ele te ouvia. Às vezes você não está esperando esse homem voltar. Você está esperando voltar a esperança. E que esperança é essa, Nath, que eu espero voltar? É a esperança que você tinha de um relacionamento saudável, de um casamento, de uma família. Você tá esperando voltar os sonhos que você tinha quando você estava dentro desse relacionamento, os sonhos de mudança desse homem, que ele voltasse a ser novamente aquele homem por quem você se apaixonou, mas você não quer verdadeiramente ele. O que você quer são esses pensamentos que ficam na sua cabeça, né? Será que ele vai melhorar? Será que ele não está percebendo que não vale a pena jogar esse relacionamento fora? Será que ele não está percebendo que tudo que ele fez me machucou, me magoou? Então, é isso que você sente saudade. Não é dele, não é da pessoa que você estava, que estava te fazendo sofrer. É dos planos, é dos sonhos, é do início desse homem dentro desse relacionamento.
Então pense assim, quando eu penso que eu quero que ele volte, eu não estou pensando que eu quero viver exatamente aquilo que eu estava vivendo. Eu estou pensando que eu quero aquele homem que eu estava imaginando que ia mudar, que ia voltar a ser o homem que me conquistou. E muitas vezes, não. Muitas vezes esse homem, ele colocou uma máscara para te conquistar. E depois que ele te conquistou, aí ele realmente mostrou quem ele era. E agora não tem como ele voltar a ser o homem que ele era, porque nunca existiu. Aquilo foi uma farsa. E eu sei que isso dói muito, tá? Porque isso aconteceu comigo. Mas a gente precisa entender, eu não estou com saudade desse relacionamento, eu não estou com saudade dele, eu estou com saudade da máscara que ele usou para me conquistar. Eu estou com saudade dos sonhos que eu tinha com ele, né? E hoje tudo morreu. Por isso dói, e dói muito. E o que é, Nath? O que é dependência emocional? Isso que me maltrata tanto, isso que tá tirando a minha paz. E assim, eu não tô conseguindo viver, porque eu me sinto dependente emocional mesmo depois do término, né? A dependência emocional não é quando você ama demais. Algumas pessoas pensam assim. Dependência emocional é quando alguém ama demais, ela ama tanto, com tanta força, e depois isso faz mal. Não. Dependência emocional não é amar demais. Ao contrário, você pode amar demais, você pode ser intensa, mas quando você ama demais, quando você é intensa e você recebe de volta um amor também, você recebe de volta a aprovação desse seu amor. Isso é maravilhoso, porque estamos aqui para amar uns aos outros, né? E primeiramente nos amar. Mas a dependência emocional é quando você depende dessa pessoa para se validar, para se sentir feliz, para se sentir amada, quando você acha que o seu dia, o seu final de semana só fica bom quando você tem esse parceiro do seu lado, quando ele te chama para sair. Então a dependência emocional é você colocar essa pessoa no centro da sua vida. Amar demais é gostoso, é bom, porque você tá amando alguém que tá trazendo de volta para você aquele mesmo amor. Mas a dependência emocional é quando você se doa demais, você se entrega demais e você espera que essa pessoa faça o mesmo por você, e quando ela não faz, você se frustra. Você não consegue ser feliz, você não consegue imaginar, você é sozinha num passeio com as suas amigas, é tudo em volta dessa pessoa. Isso é dependência emocional, é o seu amor próprio depender da outra pessoa te amar para você se sentir amada. Isso é dependência emocional. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tá se amando? Porque quando você não se ama, é impossível o outro te amar. Porque para você ser amada, você tem que exalar o perfume do amor próprio. Quando você passa por um lugar, as pessoas sentem esse perfume do amor próprio. E quando você não se ama, o outro, ele aprende também a não te amar, não te respeitar, porque você também não se ama. E você aceita um relacionamento, e esse relacionamento te desrespeita, e o outro entende, eu não preciso respeitá-la, porque ela mesmo não faz isso por ela. Mas vamos falar agora sobre esses 7 sinais da dependência emocional. E enquanto eu estiver falando esses sinais, eu não quero que você fique pensando nele, tá? Eu quero que você pense em você, porque não vamos analisar o comportamento dele. Vamos começar a pensar os seus comportamentos em você. Não tente descobrir se ele estava errado, se ele ainda te ama, né? Pense assim: o que essa relação fez comigo? Hoje vamos olhar para o que está acontecendo dentro de você. É você que precisa de cuidado, é você que precisa ser olhada com carinho, com amor. Então vamos focar hoje em você. E o primeiro sinal da dependência emocional é você acreditar que ele pode mudar, que ele vai mudar. Você sabe como ele era, você sabe que ele te machucava, mas existe uma voz dentro de você dizendo: ele vai mudar,
ele vai perceber que ele precisa de mudança, ele vai me procurar. E isso é uma das coisas que as mulheres pensam muito. Tipo, ah, ele sabe a mulher que eu sou, ele vai vir atrás de mim, ele vai entender que ele precisa de mudança. E aí você começa a amar mais o potencial que você coloca de expectativa naquela pessoa do que quem exatamente ela é. Porque você não está olhando para quem ela é, você está olhando para quem ela pode se tornar através da sua imaginação. Você está olhando para quem você gostaria que essa pessoa fosse. Eu quero saber agora, quem aqui já pensou assim? Mas se ele mudasse, Nath, eu tenho certeza que a gente daria certo. Coloque aqui no chat. Todo relacionamento que não dá certo, se a pessoa mudasse, daria. Mas muitas vezes a pessoa escolheu não mudar. Ela escolheu continuar da forma que ela estava, mesmo machucando, mesmo magoando, e o relacionamento não deu certo. E às vezes a mulher ela cansou tanto de pedir que essa pessoa mude, cansou tanto de falar para essa pessoa onde ela machucava, que quando a pessoa realmente está decidida a mudar, ela não quer mais, ela está cansada, ela não suporta mais viver aquela dor. Coloca aqui nos comentários se você já pensou dessa forma. Sim, Nath, eu já pensei. O segundo sinal é que você começa a idealizar somente as coisas boas. O seu cérebro, ele começa a lembrar só dos momentos bons que você passou com essa pessoa. Ele não te mostra todas as vezes que você disse eu não aguento mais, todas as vezes que você implorou por atenção e implorou por carinho. Por mais difícil que seja, o seu cérebro ele nunca vai te lembrar desses momentos. Quando você estiver sofrendo esse dentro desse relacionamento, nesse fim de relacionamento, o seu cérebro ele começa a idealizar, trazer os momentos bons e aí você piora, porque você começa a lembrar só de coisas boas, né? E coisas boas não faz você cair na realidade, que o melhor foi acontecer isso com você. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar para esse relacionamento, hoje, agora, exatamente da forma que ele estava, você voltaria? E essa resposta, ela vai dizer muito sobre você. E o terceiro sinal, você sente que você nunca mais vai encontrar alguém. E você começa a pensar assim, ele tinha defeitos, mas ele também tinha as qualidades dele. E agora? Se eu não conseguir outra pessoa, se ninguém mais quiser ficar comigo, você começa a transformar essa pessoa na única possibilidade que você tem de ser amada. Mais uma coisa, ela precisa ficar muito clara. O fim de um relacionamento não significa que você nunca mais vai ser amada, ao contrário, um fim de um relacionamento significa que você agora tem várias oportunidades de ser amada. E agora, com inteligência emocional, você pode escolher melhor, olhar os sinais, perceber se esse homem realmente não está com uma máscara, né? Então, assim, o final desse relacionamento não significa que você não vai ser mais amada, e não significa que ninguém vai te querer com filhos, que ninguém vai te querer porque você tem algo em você que você acha que não é atraente, ao contrário, tá? Se você souber escolher, se você tiver inteligência emocional, você vai encontrar alguém que te ame da forma que você merece ser amada. Vai te devolver o amor que você sente por ele, 1000 vezes maior por você. Eu sempre costumo dizer, quando uma mulher, ela quer, ela é amada. E ela é amada aos gritos. Porque uma mulher que não aceita ser maltratada dentro de um relacionamento, ela é uma mulher que deixa claro pro homem. E quando esse homem, ele entende que essa mulher se respeita, ele não fica. Porque um homem que ele é abusador, ele quer alguém que se deixe ser abusado. Então, quando você se permite ser abusada por esse homem, ele fica. Quando você, abusado psicologicamente que eu tô falando, quando você não permite, ele vai, porque ele quer alguém para sugar energia e você não permitiu. Entende? Então, o fim de um relacionamento significa que você tem uma nova chance de agora se sentir amada, de agora ser desejada de verdade. O quarto sinal é que você ainda procura a validação dele. Você quer saber
se ele fica querendo saber de você por amigos, você quer olhar toda hora os seus status para ver se tem uma visualização dele, se ele em algum momento ficou com ciúme, se ele tá arrependido. Aí você percebe, você diz que você quer esquecer ele, mas você ainda fica procurando informações sobre ele. Entende? Você ainda tá ali procurando, querendo saber se ele tá querendo saber de você. Então, se realmente você quer esquecer ele, você não ficaria querendo saber se ele tá sofrendo, se ele tá saindo, se ele tá perguntando por você, né? Então, quando a gente realmente quer esquecer uma pessoa, a gente só esquece. A gente tenta a todo momento colocar acima desses pensamentos de ir atrás, procurar, querer saber como a pessoa tá, a gente sempre coloca algo referente a nós, sobre o que eu preciso, o que eu necessito nesse momento, a gente foca sempre na gente. Enquanto você precisa saber da reação dele, enquanto você precisa saber o que ele tá fazendo, se ele tá sofrendo, se ele tá indo atrás de você tá deixando ainda uma parte de você nas mãos dele, mesmo que inconsciente, mesmo que ele não saiba. Você ainda tá deixando a sua vida, os seus sonhos, a sua história na mão dele, porque inconscientemente você tá se privando de algo por ele, por mais que você não perceba. E o quarto sinal de dependência emocional é aquela fase que você abandona a si mesma, sabe? Você fica só dentro de casa, você não sai, você não procura suas amigas, você realmente se abandonou. Você começa a colocar grande parte da sua energia em uma pessoa que nem tá mais na sua vida. E agora eu quero que você pense: quem era você antes dessa relação? Quem era a mulher antes dessa relação? O que você sonhava? Qual eram os seus planos? Quem era a mulher que existia dentro de você antes de você viver em função dessa relação? O sexto sinal é a maioria das mulheres, elas passam e vivem isso. Ela confunde saudade com a necessidade de voltar para esse relacionamento. Ela pensa, eu tô com saudade, aí na recaída ela volta para esse relacionamento. Sentir não significa que você precisa agir. Amar não significa que você precisa voltar. Muitas mulheres falam, eu ainda amo, eu vou voltar, eu vou dar mais uma chance, porque eu também sinto que ele gosta de mim. Mas eu vou te dizer uma coisa agora, e eu quero que isso fique gravado pelo resto da sua vida. Quem gosta de você não fica tendo várias oportunidades de mudar. Pode até errar, porque erramos, somos falhos, mas quem gosta de você de verdade vai mudar na primeira oportunidade. Errei, tudo bem, não vou errar de novo, pelo menos não o mesmo erro, sabendo que te machuca, sabendo que te fez sofrer. Então pense nisso com carinho. E chegamos no sétimo sinal, talvez esse seja um dos sinais mais fortes de todos. Você sente que você perdeu uma parte de você quando você perdeu esse relacionamento. Mas quando a gente sai de um relacionamento, eu sempre falo isso aqui. Quando saímos de um relacionamento, não saímos somente de um relacionamento, saímos de sonhos, expectativas que criamos, de uma família que queríamos criar com essa pessoa. E talvez você tenha passado tanto tempo sendo a namorada, a mulher, que agora você nem sabe quem você é sem essa pessoa. E talvez seja por isso que você espera tanto que ele volte. Porque talvez você pense assim, se ele voltar, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Talvez você esteja esperando que ele volte para você voltar para você. Mas você não precisa esperar que ele volte para você voltar para você. Você pode reconstruir a sua vida, você pode voltar a cuidar de você, você pode voltar a sonhar os seus sonhos. Superar não significa deixar de amar, não significa que você não sente. Superar significa que você lembra,
que você sabe que ainda ama, você sabe que ainda tem um sentimento, mas você escolheu e viver a sua vida, e viver os seus sonhos, e viver os seus planos. E se você falar para mim assim hoje, Nath, eu tô vivendo muitos desses sinais que você acabou de dizer. Eu quero te dizer que você não precisa passar por tudo isso sozinha. Eu criei um método que é supere a dor do término, porque quando eu precisei, eu percebi o quão é grande a dor de uma mulher que perde um relacionamento, que sai de um casamento, às vezes tem filhos, tem uma vida de 18 anos, 20 anos. Eu converso com mulheres que estão há 25 anos, 28 anos, uma história e do nada esse relacionamento acaba. E é uma dor, e é um luto de verdade. E foi por isso que eu criei esse método, supere a dor do término, porque essa mulher muitas vezes ela passa por isso tudo sozinha, se machucando ainda mais, caindo, e ela levanta e ela cai, ela nunca consegue seguir em frente na vida dela. E esse método foi criado para você seguir em frente. Você não precisa atravessar isso sozinha, tá? Aqui no link vai estar, na descrição, na verdade, desse vídeo, vai estar o link desse método, que é um método onde você vai sair dessa dor do término, você vai se reconstruir e você realmente vai conseguir fazer relacionamentos saudáveis na sua vida, tá? E também tem um link do meu e-book, que é O Caminho de Volta para Mim, aonde você vai conhecer a minha história, como eu saí de um relacionamento de 11 anos que me fazia sofrer e como eu consegui me reconstruir, ter um relacionamento saudável, fazer melhores escolhas, hoje ser uma mulher segura. Então lá tá todo o passo a passo de como você sai de um relacionamento, como você consegue autoestima, amor próprio, se reconstruir. Então, esse e-book é baratíssimo. Eu coloquei um valor assim simbólico de R$19,90. Você consegue entender a sua história, consegue se conectar comigo ali dentro, tem tarefas, é muito bom, tá? Se você puder, compre para você colocar em prática na sua vida, porque vai fazer muita diferença. Agora, bora fazer o desafio dessa semana? O desafio da semana passada foi 7 dias de amor próprio. E eu sinto que muitas mulheres ali foram tocadas, tá? Todos os dias eu mandei a mensagem, uma dica, né? Porque ali é só uma dica do que você pode fazer para se renovar. Mas tem coisas que você sabe o que você gosta, que você precisa. E se você faz um pouquinho todo dia, você já está aumentando sua autoestima, seu amor próprio. E o desafio dessa semana é: não vou procurar o meu ex. Toda vez que você pensar no seu ex, toda vez que você pensar em procurar ele, toda vez que você pensar assim, será que ele sente falta de mim? Será que ele tá pensando em mim? Será que ele tá olhando os meus status? Será que ele tá com outra? Será que ele vai voltar? Toda vez você vai parar, vai respirar e vai trocar essa pergunta. Ao invés de, será que ele pensa em mim? Você vai trocar esse pensamento por o que eu posso fazer por mim hoje para me dar prazer, para me dar saciedade, para me dar alegria. Você pode fazer tantas coisas por você. Você pode tomar um banho, fazer seu cabelo, fazer suas unhas, se maquiar. Você pode fazer, ler um livro se você gosta de ler, né? Um livro de autoajuda para aumentar a autoestima. Tem tantas coisas que você pode fazer por você. Eu não sei, às vezes, por exemplo, eu amo tomar um sorvete. Então, na época que eu me separei, o que me restaurou, o que me fez muito feliz, foi sair com uma amiga para tomar um sorvete, foi sair com uma amiga para lanchar, comer um lanche, jantar, ir para um restaurante um pouco mais chique para me sentir valorizada. Então, o que você pode fazer por você? Eu não sei, mas você sabe. E antes da gente finalizar, eu quero te fazer um pedido. Se essa aula fez sentido para você, te ajudou, te fez refletir, curta aqui, tá? Deixa o seu like, porque essa mensagem vai chegar para outras mulheres que estão se sentindo perdidas, não sabem o que fazer, não sabem identificar o que elas estão sentindo. E quanto mais, tá? Chega em outras mulheres, mais libertações vamos ter de mulheres que estão presas a um relacionamento abusivo, que as machuca, e elas terminam, e elas voltam. Então, se você é do grupo da mulher que você apoia outra mulher, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais mulheres. E eu quero te fazer uma pergunta também. Deixa aqui no chat
qual desses 7 sinais de dependência emocional mais de você se identificou? Fale aqui, Nath, eu me coloquei por último, então o sinal foi esse. Coloque aqui nos comentários para me entender melhor o que mais as mulheres que participam do meu grupo se identificam. E eu quero terminar essa aula hoje com uma frase que é para você, tá? Você não precisa que ele volte para você voltar para você, você já é suficiente, você já tem um amor que você tanto busca nele dentro de você. Se você parar, assistir essa aula do começo ao fim com toda a atenção, nem que você volte do começo, você vai perceber que até aqui, tá? Eu deixei muitas dicas para você de como você volta para você. Você não precisa voltar para ele para se sentir amada. O amor que você tanto busca nele já existe dentro de você. Você só não está sabendo buscar, identificar. E o nosso amor, o nosso próprio amor, já nos basta. Parece clichê, mas sim, a gente sempre vai querer ser amada, a gente sempre vai querer ser desejada, mas o nosso próprio amor já nos basta. E mais uma terça-feira, eu tô muito feliz por você estar aqui. Eu fico muito feliz quando vejo mulheres que querem sair da dependência emocional, querem dar a volta por cima, querem aprender a se amar. Eu fico super, mega, hiper feliz. Então, eu vou me despedir de você. Agora eu tô lá no WhatsApp. Se você quiser conversar, se você quiser mandar uma mensagem, Nath, olha, eu vou deixar o grupo aberto agora, 10 minutinhos para você me dizer o que você achou da aula, o que mais tocou em você, qual foi a transformação que você sentiu nessa aula, tá bom? Um grande beijo. Tchau.